Vamos agora pedir ao Bruno que rufe os tambores, pois nós vamos anunciar a pergunta que norteará a enquete do dia. Pergunta do dia: a fé autêntica sempre produz renúncia e desconforto com o mundo? Vou repetir a pergunta: a fé autêntica sempre produz renúncia e desconforto com o mundo? Pergunta muito boa, hein? Bom, vamos lá. Vamos à primeira parcial da nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a fé autêntica sempre produz renúncia e desconforto com o mundo? Muita gente participando, 95% estão dizendo que sim, e 5% estão dizendo que não. Certamente muita gente também está dissertando a opinião, estão aí colocando em palavras, não somente o sim ou não, o que acham, não é mesmo, Natiel? Você poderia ler algumas das participações dos nossos internautas? Claro, Pastor Júnior. Inclusive, eu quero te convidar para nós atravessarmos a ponte da amizade entre o Brasil e o Paraguai, porque tem pessoas interagindo conosco lá do Paraguai. Quero pedir aqui, e eu quero também a sua ajuda, Pastor Júnior. Como dizem, eu não sou muito bom de espanhol, mas o senhor acaba de dar uma aula aqui ao vivo. Fala para a irmã assim: irmã, la mestiça vai teco? Ela vai falar Iporã-terei. Vai teco é como estás em Guarani. E aí ela vai falar Iporã-terei, quer dizer, bem obrigado. Ou senão você fala assim para ela: Djahá, Djacaru, vamos comer? Vamos almoçar? Ela vai falar Djahá, Djahá, Djahá. Djahá. Sabe pedir água em Guarani? Não sei, pastor. Aose Yorunçá. Esse é água em Guarani. E se você falar outra palavra, I é outra coisa, não pode falar. Tem que falar Aose Yorunçá. Mas segue aí. Então, eu não vou conseguir ler tudo isso daqui. La paz del Senhor. La paz del Senhor, soy su hermana Tená Báez. En Cristo Jesús, desde Paraguay, quiero pedir oración por mi vida espiritual y mi estudio. Hermana, ¿eres familiar del pastor Miguel Báez? Porque yo conozco el pastor Miguel Báez de Paraguay. Hermana La Mestiza. Que maravilha. Tá aí uma aula com o pastor Júnior Rubio de espanhol. Agora vamos pegar um avião, voo para o continente africano, porque o nosso irmão Wilson Amado, mais uma vez participando conosco, interagindo, ele fala: eu creio que sim, porque no Evangelho muitas pessoas que eram ímpias se converteram e mudaram genuinamente, como por exemplo Zaqueu. Muito obrigado, nosso irmão Wilson do continente africano. Ele fala de Cabo Verde, sempre interagindo conosco aqui no Voz da Libertação. Agora eu quero voltar ao Brasil, porque a nossa irmã Marluce também está interagindo conosco e ela acredita que a resposta da enquete é sim. Então, muito obrigado, irmã Marluce, por sua interação aqui conosco no Voz da Libertação. Vamos um pouquinho mais para o sul do Brasil, a Passo Fundo, com o nosso querido irmão Patrick Oliveira. Pastor Júnior, seu sorriso aí já lhe entregou que o senhor pensou em alguém. Passagem comprada. Já está com a passagem comprada. Sério, eu vou para lá, aniversário da minha netinha. É esse mês, hein? Dia 30. Você lembra, né? Claro. O Isaac é 17, né? O Isaac é 17, ela é 30. Eu sou 16, Isaac é 17. Sabe quem faz 17 de novembro também aniversário? O Douglas Santana, esposo da cantora Cristina Santana. Olha que maravilha. Então vai ter bolo, que maravilha. Glória. Ele acredita que a resposta para a enquete de hoje também é sim. Muito obrigado, ele manda um forte abraço para toda a nossa equipe. Que rufe os tambores, pois vamos divulgar o resultado final da nossa enquete. A pergunta que norteou nossa enquete foi essa: a fé autêntica sempre produz renúncia e desconforto com o mundo? Muita gente participou, muita gente votou e o resultado foi esse: 94% dizem que sim, 6% dizem que não. Olha, ainda que ficou meio estranho isso aí, né? Ficou meio desproporcional, mas enfim, 6% seria mais ou menos assim, mas tá bom, tá tudo certo. O importante é os números, né? E o presbítero Júlio, muita gente opinou, muita gente deu a sua opinião. Todas as opiniões são importantes, porém, o mais importante de tudo é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que sim, tende a haver uma renúncia e o desconforto com o mundo, até porque estamos falando de um outro reino, né? E um reino que é oposto, não apenas diferente, mas oposto. Reino dos céus, reino da luz, reino de Deus e reino das trevas. Então, certamente haverá um desconforto com tudo aquilo que é do lado de lá. Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim:
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isto é renúncia, é entrega. Quem quer ser de Deus, quem quer servir a Deus, seguir a Cristo, Jesus está dizendo que é preciso deixar, é preciso renunciar. Isto é uma condição imposta aos que verdadeiramente querem ser discípulos de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 8 também diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo estava falando do seu passado, da sua vida, de coisas que ele deixou para servir a Jesus. E ele diz, olha, não tem mais interesse, é como esterco. Inclusive, pegando um gancho na conversa que tivemos com o nosso convidado do batismo, o presbítero Roberto Coronel, ele disse, olha, arrependimento, eu não quero mais, eu percebi que aquela minha vida não serve. É exatamente isso. De se questionar, pessoas que dizem estar seguindo a Cristo, dizem ter se convertido e ainda vivem morrendo de vontade de fazer as antigas práticas e as antigas coisas que fazia no mundo. Paulo disse, para mim é esterco, não vale mais nada, é podridão, não tem valor. Hebreus capítulo 11, verso 24 em diante, nos fala de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aqui temos um paralelo perfeito do que é abandonar o mundo, deixar as coisas do mundo. Moisés entregou tudo, deixou de lado tudo que ele já tinha. Observe isso. Ele tinha a glória do Egito, ele tinha o luxo do Egito, mas isso para ele não foi maior do que a recompensa que ele sabia haver em ser do povo de Deus. E eu encerro aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quem é filho de Deus sabe de onde é e sabe o que lhe aguarda. Por isso, não há nada que nos prenda neste mundo. Os valores, os princípios deste mundo são todos reprovados e o que nós queremos mesmo é agradar a Deus e esperamos chegar aos céus.